Algumas histórias nunca chegaram aos jornais, outras foram esquecidas pelo tempo, mas existem relatos que continuam vivos apenas na memória de quem jura ter visto o impossível. A história que você vai ouvir hoje é inspirada nas antigas lendas do interior brasileiro e em relatos populares sobre criaturas vistas durante noites de lua cheia. Cabe a você decidir no que acreditar. Era setembro de 1998. O inverno já estava terminando, mas as noites continuavam extremamente frias na região da Serra da Mantiqueira. Quem conhece aquela parte do Brasil sabe que basta o sol desaparecer para a neblina tomar conta das estradas. É um lugar bonito durante o dia, mas completamente diferente quando anoitece. Ali existem centenas de pequenos sítios espalhados entre morros, plantações e grandes áreas de mata fechada. Algumas propriedades ficam tão afastadas que o vizinho mais próximo está a vários quilômetros de distância. Telefone celular praticamente não existia. Internet era um luxo. Quando alguém precisava de ajuda durante a madrugada, restava apenas rezar para conseguir chegar até alguma estrada. Foi exatamente nessa região que viveu um homem conhecido como Antônio Ribeiro. Na época, ele tinha 56 anos, era produtor de leite. Morava sozinho em um pequeno sítio herdado do pai. Sua rotina nunca mudava. Acordava antes das 5 da manhã, tratava das vacas, consertava cercas, cuidava da plantação, dormia cedo. Todos na cidade diziam que Antônio era um homem extremamente sério, poucas palavras. Nunca bebeu, nunca gostou de inventar histórias. Por isso, quando ele começou a falar sobre aquilo, ninguém conseguiu encontrar uma explicação. Tudo começou em uma segunda-feira, uma manhã comum. Antônio caminhava até o curral quando percebeu algo estranho. As vacas estavam completamente agitadas. Nenhuma delas queria entrar para a ordenha. Algumas batiam contra as cercas, outras olhavam fixamente para a mata, como se alguma coisa estivesse escondida ali. Ele imaginou que fosse algum cachorro do mato, ou talvez uma onça. Pegou sua espingarda apenas por precaução. Caminhou lentamente até a cerca, olhou entre as árvores. Silêncio. Nenhum movimento. Voltou para o curral. Mas antes de entrar, sentiu novamente aquela sensação, como se estivesse sendo observado. Não viu ninguém. Mesmo assim, a impressão ficou. Naquela noite, os cachorros começaram a latir, e não era um latido comum. Era diferente, longo, desesperado. Parecia que estavam tentando manter alguma coisa longe da casa. Antônio levantou da cama, acendeu a luz da varanda, pegou a espingarda, olhou para o terreiro. Nada, apenas neblina. Uma névoa tão densa que a lanterna parecia desaparecer poucos metros à frente. Foi então que ouviu um barulho vindo do curral. Algo pesado caminhando, lentamente, como se tivesse duas pernas, mas ao mesmo tempo, os passos pareciam fortes demais para serem humanos. Tum, tum, tum. Cada passo fazia a madeira da cerca ranger. Antônio permaneceu imóvel, segurando a arma, esperando. Os passos pararam. Silêncio. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Então, veio um som que ele nunca mais esqueceria. Não era um uivo. Também não era o rugido de nenhum animal conhecido. Parecia uma mistura entre um homem tentando respirar e um lobo extremamente irritado. O som ecoou por todo o vale. Os cachorros imediatamente ficaram em silêncio, todos ao mesmo tempo, como se tivessem desistido de reagir. Antônio respirou fundo, criou coragem e caminhou até o curral. Quando iluminou a cerca, não havia ninguém, nenhum animal, nada, mas havia marcas. 4 marcas profundas na madeira, como se enormes garras tivessem sido cravadas ali. Ele passou a mão. A madeira ainda estava úmida, como se tivesse acabado de ser arranhada. Na manhã seguinte, as pegadas apareceram. Não eram pegadas humanas, também não eram de cachorro, muito menos de lobo. Eram maiores, compridas, com dedos extremamente alongados. Os moradores da região começaram a comentar. Alguns diziam que era brincadeira, outros falavam sobre algum animal desconhecido.
Mas um velho morador da serra apenas olhou para Antônio e disse: "Você ouviu o assobio antes?" Antônio respondeu que não. O velho baixou a cabeça, respirou fundo e respondeu apenas uma frase: "Então ainda dá tempo." Ninguém entendeu o que aquilo significava, nem Antônio, mas naquela mesma noite ele descobriria, pouco depois da meia-noite. Um assobio começou a ecoar no meio da mata. Baixo, lento, quase humano. Um som que parecia chamar alguém ou alguma coisa. Antônio apagou todas as luzes da casa, olhou pela janela e viu duas pequenas luzes amarelas paradas entre as árvores, muito distantes, pareciam olhos, imóveis, observando a casa. Ele piscou. As luzes desapareceram. Achou que fosse imaginação. Então ouviu novamente o assobio. Dessa vez, o restante daquela madrugada pareceu não ter fim. Antônio permaneceu imóvel. A espingarda tremia levemente em suas mãos. Os passos continuavam circulando a casa. Ora passavam pela frente, ora desapareciam nos fundos, depois voltavam novamente. Era como se alguma coisa estivesse procurando uma maneira de entrar. Mas havia algo ainda mais estranho. Ela nunca fazia barulho ao pisar na varanda. Os sons vinham apenas da terra, da grama, das pedras, como se evitasse qualquer lugar iluminado. Então, tudo ficou completamente silencioso. Silêncio absoluto. Nem o vento, nem os grilos, nem os cachorros. Nada. Antônio já havia escutado muitos moradores antigos dizendo que a mata nunca fica em silêncio. Sempre existe algum pássaro, algum inseto, algum animal. Mas naquela noite, parecia que toda a serra havia parado de respirar. Foi então que aconteceu. 3 batidas, lentas, na porta dos fundos. Toque, toque, toque. Ele congelou. Nenhum vizinho morava perto o suficiente para aparecer àquela hora, muito menos caminhando no escuro. As batidas voltaram, dessa vez mais fortes. Toque, toque, toque. Antônio ergueu a espingarda, respirou fundo e perguntou: "Quem está aí?" Nenhuma resposta, apenas o vento. Alguns segundos depois, ouviu novamente o assobio, mas agora ele vinha da direção oposta da casa. Se o assobio estava na frente, quem havia batido na porta dos fundos? Naquela mesma hora ele tomou uma decisão. Não abriria a porta por motivo algum. Esperou amanhecer sentado na cozinha segurando a arma. Quando o primeiro raio de sol apareceu entre os morros, saiu para verificar. Não havia pegadas humanas, mas a porta apresentava 4 riscos profundos, como se enormes unhas tivessem deslizado lentamente pela madeira. Naquela manhã, Antônio foi até a pequena venda da vila comprar sal e ração. O assunto não demorou a surgir. Alguns homens riram. Disseram que ele estava velho, que devia ter confundido um cachorro grande com alguma assombração. Mas um senhor chamado Sebastião permaneceu em silêncio. Era um dos moradores mais antigos da região. Tinha quase 80 anos. Conhecia cada pedaço da serra. Quando todos foram embora, ele puxou Antônio para um canto. "Faz quanto tempo que começou?" 3 noites. O velho apenas balançou a cabeça. Depois perguntou: "Já encontrou algum animal morto?" Antônio respondeu que ainda não. Sebastião olhou para a estrada de terra, como se lembrasse de alguma coisa muito antiga. "Então se prepare, porque é sempre assim. Primeiro ele observa, depois ele marca o território. Só depois começa a levar os bichos." Antônio perguntou: "Ele quem?" O velho demorou alguns segundos para responder: "A criatura. Ninguém chama pelo nome. Quanto menos se fala, melhor." Na volta para casa, aquelas palavras não saíam de sua cabeça. Era impossível acreditar naquilo. Lobisomem? Em pleno fim da década de 90? Parecia ridículo. Mesmo assim, ao chegar ao sítio, percebeu que algo havia acontecido. As galinhas estavam completamente agitadas, penas espalhadas pelo chão, a cerca do galinheiro estava destruída, mas nenhum animal havia sido levado. Todos estavam vivos, amontoados em um único canto, como se tivessem visto alguma coisa.
Naquela noite, Antônio resolveu deixar uma lanterna ligada apontada para o curral. Sentou na varanda, esperou 1 hora, 2 horas, 3 horas. Nada. Pouco depois das 2 da manhã, a luz da lanterna começou a piscar 1 vez, 2 vezes, depois apagou completamente. No mesmo instante, veio o cheiro, um cheiro extremamente forte, mistura de terra molhada, carne apodrecida e pelo molhado. Antônio nunca havia sentido algo parecido. Respirou novamente. O cheiro estava cada vez mais intenso, como se estivesse muito perto. Então ouviu um estalo, bem atrás dele. Virou rapidamente a espingarda. Nada. Mas quando olhou novamente para o curral, congelou. No alto da cerca, havia uma silhueta, muito alta, curvada, imóvel. A lua cheia iluminava apenas parte do corpo, o suficiente para perceber que aquilo não parecia um homem, também não parecia um animal comum. A cabeça era alongada, os ombros largos, os braços desciam além da cintura e os olhos refletiam a luz da lua como os de um predador. Antônio ficou sem conseguir respirar. A criatura permaneceu parada, observando. Nenhum movimento, nenhum som. Parecia esperar que ele fizesse alguma coisa. Os segundos pareciam minutos. Então, ela inclinou lentamente a cabeça, como fazem os cães quando tentam entender alguém. Depois, desapareceu da cerca em um único salto, sem qualquer barulho. Era impossível. Nenhum animal daquele tamanho conseguiria saltar daquela maneira. Antônio correu até o curral, iluminou tudo. Não havia ninguém, apenas as pegadas. Dessa vez muito mais nítidas, grandes, profundas, como se algo extremamente pesado tivesse passado por ali. Antônio não respondeu. Seu nome havia sido chamado, mas aquela voz não era humana. Parecia uma imitação imperfeita, como se alguma coisa tivesse aprendido a falar apenas ouvindo pessoas. Ele respirou fundo, apontou a lanterna para todos os lados. Nada. A mata permanecia imóvel. Então a voz voltou, dessa vez mais distante. Antônio, como se estivesse chamando para que ele continuasse caminhando. Foi nesse momento que ele tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Voltou correndo para o sítio. Na manhã seguinte, reuniu 3 conhecidos da região: João, Carlos e Vicente, todos caçadores experientes, homens acostumados a enfrentar onças, javalis e cobras. Quando Antônio contou o que havia visto, nenhum deles acreditou. Mesmo assim, aceitaram acompanhá-lo. Não por acreditarem em lobisomens, mas porque imaginavam que algum animal muito grande estivesse atacando os sítios da região. Os 4 combinaram de entrar na mata antes do pôr do sol. Levaram espingardas, lanternas, facões, cordas e um radiocomunicador que quase não funcionava por causa do relevo montanhoso. O velho Sebastião viu o grupo partir. Antes que desaparecessem na trilha, gritou apenas uma frase: "Se ouvirem alguém pedir ajuda, não respondam." João riu. "O senhor ainda acredita nessas histórias?" Sebastião apenas virou as costas. Não respondeu. Durante as primeiras horas, a caminhada foi tranquila. Encontraram pegadas de capivaras, alguns veados, muitos pássaros, nada fora do normal. Até que Carlos encontrou algo estranho, uma carcaça. Era uma vaca. O animal estava praticamente inteiro, mas completamente sem sangue. Nenhum único sinal de luta, nenhuma mordida comum. Somente um enorme rasgo no pescoço. Vicente se ajoelhou, passou a mão sobre o ferimento e disse baixinho: "Isso não foi onça, nem cachorro, nem jaguatirica. Então, quem teria feito aquilo?" Continuaram caminhando. A cada quilômetro a mata parecia mais escura. As árvores eram tão altas que quase não deixavam a luz entrar. O ar ficou pesado. O silêncio voltou. Nenhum pássaro cantava, nenhum inseto fazia barulho. João comentou: "Está estranho, muito estranho." Foi quando ouviram um choro. Parecia uma criança, bem distante. Todos se olharam. Carlos foi o primeiro a falar: "Deve ter alguém perdido."
Antônio lembrou imediatamente das palavras do velho Sebastião. Se ouvirem alguém pedir ajuda, não respondam. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, João já caminhava em direção ao som. O choro aumentava, parecia desesperado. Depois de alguns minutos, parou, completamente, como se nunca tivesse existido. Os 4 ficaram imóveis. Então ouviram passos pesados, ao redor deles, lentos, uma volta completa, como se algo enorme estivesse circulando o grupo. Carlos levantou a arma. Vicente fez o mesmo. Antônio iluminava cada árvore. Nada. Os passos continuavam, mas nunca apareciam. Era como se a criatura soubesse exatamente onde eles estavam e estivesse brincando com todos. De repente, um cheiro horrível tomou conta da trilha, muito mais forte do que Antônio havia sentido na noite anterior. João tampou o nariz. Meu Deus, que cheiro é esse? Logo depois, veio um estalo, bem acima deles. Todos apontaram as lanternas para o alto. No galho de uma enorme araucária, algo se movia, muito rápido, grande demais para ser um macaco. Desapareceu antes que qualquer um pudesse enxergar direito. Vicente disparou um tiro. O estampido ecoou por toda a serra. Silêncio. Depois, um uivo, longo, grave, tão forte que parecia fazer o chão vibrar. Nunca haviam ouvido um som parecido. Não parecia de nenhum animal conhecido. Carlos começou a tremer, pela primeira vez. Alguém sugeriu voltar, mas antes que conseguissem, o rádio chiou. Uma voz apareceu, fraca, cheia de interferência. Antônio, volta! Era a voz de sua esposa, mas havia um problema. Ela havia morrido havia 8 anos. Todos ficaram olhando para o rádio. A voz repetiu. Antônio, me ajuda! Ele deixou o aparelho cair. Nenhum dos outros teve coragem de pegá-lo. Naquele instante, algo correu entre as árvores. Extremamente rápido. Nenhum deles conseguiu acompanhar. Apenas ouviram os galhos quebrando. Depois outro vulto, depois outro. Como se não fosse apenas uma criatura, mas várias. Carlos começou a gritar. Tem mais de um! Foi então que uma sombra gigantesca atravessou a trilha, apenas por 1 segundo, mas foi suficiente. Todos viram, mais de 2 metros de altura, corpo coberto por pelos escuros, braços anormalmente compridos, pernas musculosas e uma cabeça que lembrava um enorme lobo, mas caminhando ereta, como um homem. Ninguém atirou. O medo foi maior. A criatura parou alguns metros adiante, de costas. Parecia observar alguma coisa entre as árvores. Então virou lentamente a cabeça, sem mover o corpo. Os olhos refletiram. A voz de Carlos ecoava pela mata. João, Antônio, me ajuda. O problema era que ela vinha de 3 direções diferentes ao mesmo tempo. João levantou a lanterna. O feixe de luz atravessou a vegetação. Nada. A voz reapareceu, mais próxima. Agora aparecia atrás deles. Vicente começou a rezar em voz baixa. Antônio lembrou imediatamente do aviso do velho Sebastião. Se ouvirem alguém pedir ajuda, não respondam. Ele segurou João pelo braço. Não olha para trás. Não importa o que você escute. Corre. Os 3 dispararam pela trilha sem olhar para trás. Mesmo assim, a voz continuava acompanhando o grupo. Às vezes era Carlos. Às vezes parecia uma mulher chorando. Depois se transformava na voz de uma criança, sempre muito perto, como se aquilo estivesse brincando com eles. A corrida terminou apenas quando alcançaram uma velha ponte de madeira sobre um riacho. Foi ali que perceberam. O silêncio havia voltado. Nenhuma voz, nenhum passo, nenhum uivo. Respirando com dificuldade, olharam para trás. Nada. Somente a escuridão da mata. Na manhã seguinte, moradores da região organizaram uma busca por Carlos. Mais de 20 homens entraram na floresta. Percorreram trilhas, riachos, grutas, horas e horas de procura. Não encontraram o corpo, nem roupas, nem sangue, nem sinais de luta. Apenas uma única coisa: a espingarda dele, entortada.
como se tivesse sido torcida pelas mãos de alguém com uma força impossível. Depois daquele dia, ninguém mais aceitou entrar sozinho naquela parte da serra, mesmo durante o dia. Os meses passaram, a vida parecia voltar ao normal, até que novos acontecimentos começaram. Primeiro desapareceram algumas ovelhas, depois cachorros. Mais tarde, um fazendeiro encontrou todas as vacas reunidas em um canto do pasto, olhando fixamente para a mata, exatamente como Antônio havia visto meses antes. Ninguém comentava em voz alta, mas todos sabiam. A criatura ainda estava ali. Antônio jamais voltou a dormir com as janelas abertas. Toda noite deixava uma lamparina acesa, não porque acreditasse que a luz afastava a criatura, mas porque precisava enxergar a escuridão, mesmo sem coragem de enfrentá-la. Os anos passaram, ele envelheceu, quase nunca falava sobre o assunto. Sempre que alguém perguntava, respondia apenas: existem coisas na mata que não querem ser encontradas, e nós tivemos a infeliz sorte de cruzar o caminho de uma delas. Em 2011, Antônio morreu de causas naturais. Poucos dias depois, os filhos decidiram vender o sítio. Um casal da cidade comprou a propriedade, reformou a casa, instalou energia nova, câmeras de segurança, luzes por todos os lados. Achavam que aquelas histórias eram apenas superstição. Na terceira noite, às 2h17 da manhã, uma das câmeras registrou algo estranho. Primeiro, os cachorros começaram a latir, depois ficaram completamente em silêncio. Em seguida, surgiu uma sombra atravessando lentamente o curral. Era alta, muito alta. As imagens tinham baixa qualidade, não permitiam identificar o que era. Apenas uma silhueta caminhando ereta. Quando a criatura chegou perto da cerca, a gravação sofreu interferência, a imagem congelou. Ficou completamente escura durante alguns segundos. Quando voltou, não havia mais nada. Na manhã seguinte, os moradores encontraram exatamente as mesmas 4 marcas profundas na madeira da cerca, idênticas às que Antônio descrevera muitos anos antes. As imagens circularam entre alguns vizinhos, nunca chegaram à televisão, nunca foram investigadas oficialmente. Com o tempo, as gravações desapareceram. Hoje, quem passa por aquela região durante a noite ainda ouve histórias. Motoristas afirmam ver olhos brilhando entre as árvores. Moradores evitam atravessar certas estradas depois da meia-noite. Caçadores dizem que há lugares onde nem os cães aceitam entrar. E existe um costume curioso entre os mais antigos da Serra da Mantiqueira. Se alguém escuta um assobio vindo da mata durante a lua cheia, nunca responde, nunca assobia de volta e jamais olha para trás. Porque, segundo eles, na maioria das vezes, o que está chamando não é uma pessoa.